Querido, querida, shalom para você. Nós estamos falando sobre a natureza das pessoas do reino dos céus e na mensagem passada nós vimos que para receber a revelação do reino dos céus necessitamos ser pobres em espírito e agora nós precisamos caminhar um pouco mais a respeito da natureza das pessoas do reino dos céus. O Senhor Jesus, o Rei do Reino, continua dizendo em Mateus 5, verso 4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meu querido, minha querida, não sei se você percebeu aqui, mas essa bem-aventurança já começa com um paradoxo. Ou seja, Jesus está afirmando que os que choram são bem-aventurados e felizes. Agora, não parece lógico afirmar algo desse tipo aqui. Como pode uma pessoa que está chorando ser bem-aventurada e feliz? É porque nós precisamos compreender que todos nós que somos filhos de Deus, que somos filhos do reino, fazemos parte de um reino invertido. Nós vimos na primeira bem-aventurança que os pobres em espírito possuem o reino dos céus. Agora, como pode isso? Quanto mais uma pessoa for pobre em espírito, o reino dos céus é dela? O reino dos céus se manifesta em sua vida? Justamente, é verdade. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é invertido e todos nós, na condição de filhos do reino, devemos compreender a natureza desse reino. É por isso que o Rei do Reino diz que bem-aventurados são as pessoas que choram. E devemos compreender que a primeira área na vida do Filho do Reino que necessita de quebrantamento é o seu próprio espírito. Quando o espírito do crente é quebrantado, consequentemente, as outras áreas também são quebrantadas. Olha só, Isaías 57:15, que diz aqui: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Por isso, irmãos, nós estamos vendo aqui que a primeira bem-aventurança é justamente aqueles que são pobres em espírito. Uma pessoa que não é pobre em espírito não pode alcançar a segunda bem-aventurança. Ou seja, para ser quebrantado de coração, necessitamos em primeiro lugar ser pobres em espírito. E nós devemos entender que a primeira área quebrantada na vida de uma pessoa que entra no reino dos céus é quando ela reconhece os seus próprios pecados. Isso diz respeito ao próprio arrependimento. Quando uma pessoa enxerga os seus pecados, a primeira coisa que acontece com ela é um quebrantamento promovido pelo próprio Espírito Santo de Deus, pela condição de pecado em que ela vive. Foi isso que aconteceu na inauguração da igreja no dia de Pentecostes. As pessoas foram quebrantadas em seus corações através da mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. Atos 2:37 diz assim: Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Portanto, se você tem sido quebrantado pelos seus próprios pecados, é um sinal que você está em arrependimento. A pessoa que já entrou no reino dos céus e está vivendo em constante arrependimento, em constante quebrantamento pelos seus próprios pecados, também é quebrantada para com a situação atual em que o mundo vive. O Filho do Reino não chora apenas pelos seus próprios pecados, mas também pela maldade cometida no mundo. Não existe alegria em nosso coração quando olhamos para a situação em que o mundo vive. Então é por isso que somos quebrantados para com a degradação atual. A palavra de Deus nos afirma que o mundo jaz no maligno. Satanás, o pecado, o ego, as trevas e o mundanismo predominam entre todas as pessoas dessa terra. A glória de Deus é rejeitada, Cristo é escarnecido, o Espírito Santo é entristecido, a igreja está desolada, a natureza humana está corrompida. Muitas crianças do mundo, neste exato momento, estão sendo abusadas e violentadas de várias formas. Ou seja, o mundo todo está no maligno. Portanto, Deus quer que nós, na condição de filhos do reino, choremos por essas situações. Agora, você deve estar perguntando aí: por que eu devo chorar pelo mundo? Porque o reino está em nosso coração. O Rei do Reino habita dentro de nós e é por isso que ele quer nos levar a clamar pelo mundo com o espírito quebrantado. Nós não devemos nos esquecer de que somos intercessores e nós somos intercessores em favor também das pessoas deste mundo. Nós devemos nos lembrar que um dia um filho do reino chorou e intercedeu por nós pela nossa salvação. E é por isso que nós também devemos chorar, clamar, nós devemos quebrantar o nosso coração em favor daquelas pessoas que ainda não conhecem o Rei do Reino. Agora, muitos têm falado coisas terríveis a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu não estou me referindo aqui às pessoas mundanas, mas àqueles que se declaram cristãos. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou te falar agora. O Senhor Jesus nunca nos chamou para falarmos mal da sua própria igreja, mas para chorar e interceder por ela. Romanos 14:10 diz assim: Você, porém,
por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus. Portanto, queridos, nós devemos ter muito cuidado ao falarmos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, pois estamos vendo aqui na palavra de Deus que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos estamos na mesma condição perante o Deus de toda a terra. Queridos, esse princípio é muito importante porque quando nós choramos segundo o Espírito de Deus, nós seremos bem-aventurados e felizes. Nós devemos prestar bastante atenção nessa verdade. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos chorar pelos nossos pecados, nós não conseguimos chorar pelos nossos irmãos, nós não conseguimos chorar nem pelas pessoas não crentes, sem que o próprio Espírito Santo nos leve a esse quebrantamento. Quando nós somos quebrantados e choramos na presença de Deus, esse choro aqui é uma bem-aventurança. Sabe por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que está promovendo esse quebrantamento em nossos corações. E nós devemos entender também que a tristeza, segundo Deus, não traz pesar ao nosso coração. A tristeza, segundo Deus, o quebrantamento, segundo Deus, é um quebrantamento de alívio, de libertação. E uma outra coisa que nós devemos entender em relação à tristeza é que Deus, às vezes, utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos para assim nos levar à salvação. Agora, já a tristeza dos incrédulos não é a tristeza do arrependimento verdadeiro, e essa tristeza aí leva à morte. 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, se nós chorarmos segundo a vontade de Deus, seremos confortados, e nós seremos recompensados com o reino dos céus, e nós também veremos o reino celestial de Deus estabelecido sobre todas as situações aqui nessa terra. Eu creio que nós devemos orar a respeito de um quebrantamento no nosso espírito. Vamos orar juntos. Pai Celestial, Pai querido, Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra que diz que bem-aventurados são os quebrantados, porque eles serão consolados. E nós necessitamos ter um espírito quebrantado, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, que o Teu próprio Espírito Santo opere em nós esse quebrantamento. Essa é a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus. Amém.